na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeirantesCampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O melhor do futebol no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024. Com transmissão da equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Palmeiras em busca da classificação para a semifinal da competição. Palmeiras e Ponte Preta, às 18 horas na Arena Barueri. Jogo das quartas de final do Paulistão. A melhor cobertura em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, RádioBandeirantesCampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Zaidan, Quintinal marcou 5h da tarde. Não dá tempo pra mais nada. A gente se encontra na segunda-feira, viu, Zaidan? Terça-feira. Um abraço. Terça-feira, exatamente. Terça-feira. Amanhã eu tô aqui, 10 da manhã, no Do Bom e do Melhor. Tchau, Zaidan. Tchau, Manuel. Bom fim de semana. Igualmente. Vem. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Carlos Batista. Alô, alô!
Brasil! 17 horas e 3 minutos está marcando o digital eletrônico relógio atômico da Bandeirantes. Participe do Fala Galera. Qual sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Palmeiras? Macaca vai sair classificada da Arena Barueri. Opine 97102-1493. 97102-1493. Guarani acertou em negociar Derek com o Atlético Goianiense por cerca de 3 milhões de reais e mais uma porcentagem dos direitos econômicos em caso de uma futura venda do atacante. Caso você estivesse no lugar dos dirigentes, você faria o mesmo? Opine 97102-1493. Vou repetir, hein? Qual a sua expectativa para Ponte Palmeiras? A Macaca vai sair classificada da Arena Barueri. Jogo é amanhã, 6 da tarde. E aí lá por volta de 8 da noite. O que é que vai acontecer? A Macaca para ou continua? E para os bugrinos, Guarani acertou a negociação do Derek com o Atlético Goianiense. 3 milhões de reais e ainda ficou com uma porcentagem para a venda futura. Você faria o mesmo? Opine 97102-1493. Vamos com as pautas da Ponte Preta. Gé deu entrevista e ele projeta decisão contra o Palmeiras. Gé diz nessa entrevista que o grupo trabalhou muito para chegar nas quartas. E ele manda um recado para a torcida. Em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Paulista, Ponte Preta e Palmeiras jogam amanhã, às 18 horas, na Arena Barueri, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse será o quarto mata-mata entre Ponte e Palmeiras no século. Verdão levou a melhor na final do Paulista de 2008 e na semifinal de 2020, enquanto a Macaca chegou à final do estadual em 2017, eliminando o Palmeiras na fase anterior. Portanto, Palmeiras 2-1 em cima da Macaca. Se a Ponte eliminar o Palmeiras, empata a série em 2-2. Dodô, recuperado de lesão, e Vinícius, anunciado ontem como novo reforço, ficam à disposição do técnico Brigatti. Expulsos na última rodada, Gabriel Novaes e Dudu Sheik desfalcam a Macaca. O treinador deve voltar a utilizar a formação com 3 zagueiros, provavelmente Castro, Hakim e Nilson Júnior. Ponte Preta é o time que teve mais finalizações sofridas na primeira fase do Paulistão. Foram 70 ao todo durante as 12 rodadas. Pedrão é o goleiro com mais defesas difíceis do estadual. Foram 17, média de 1,42. Ponte Preta perdeu um dos mais promissores zagueiros para o Grêmio, Nathan Borges, de apenas 17 anos, trocou o time campineiro para atuar no tricolor gaúcho. Nathan despertou a atenção dos gaúchos durante a Copinha. Zagueiro participou de 5 jogos e foi elogiado pela postura. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Brigatti lembra a campanha de 2020 e promete jogar contra o Palmeiras em Barueri. Pautas do Guarani. Guarani tem até o dia
30 de abril para informar ao Operário de Várzea Grande se pretende adquirir os direitos econômicos do atacante Pablo Tomás. A cláusula prevê a aquisição de 75% dos direitos do atleta. Bugre, porém, ainda tenta a possibilidade de ampliar o atual acordo de empréstimo até o fim da Série B, com a manutenção da prioridade de compra. Guarani acerta a contratação do analista de mercado Enori Martins. Profissional chega ao Brinco de Ouro para reforçar o departamento de futebol. Guarani oficializou a saída de Derek para o Atlético Goianiense, além de uma recompensa financeira de cerca de 3 milhões de reais. Bugre também mantém percentual dos direitos econômicos em caso de futura negociação do atleta. Empréstimo de Ayrton ao Guarani também fez parte desta negociação. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Em baixa, Chay recebe plano da comissão técnica por volta por cima na Série B. E tem as notícias do dia. São notícias, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Polícia diz que ataque a ônibus do Fortaleza foi premeditado e presos eram reincidentes em crimes. Polícia Civil de Pernambuco confirma 3 prisões temporárias de pessoas suspeitas de fabricação das bombas arremessadas ao ônibus do Fortaleza. A promessa é de mais prisões. Pauta 2. Pacaembu instala gramado sintético de 6,5 milhões. Prevê jogos em junho. Campo terá composto diferente do que gerou a interdição do estádio do Palmeiras. Eventos começam em abril com o show de Roberto Carlos para 3 mil pessoas. Também será instalada pista de atletismo com 6 raias no estádio. Pauta 3. Ex-volante do Liverpool admite que foi um grande erro ter ido para a Arábia Saudita. Jordan Henderson, hoje no Ajax, reconhece que não se adaptou ao futebol saudita. Abre aspas. Durante esses 5 meses na Arábia Saudita, eu aprendi muito sobre mim. Quais são minhas motivações? Por que jogo futebol? Agora sei que levo o futebol no sangue. A concorrência na Arábia Saudita está se desenvolvendo e será maior, mas não me convém neste momento. Cometi um erro indo para lá. Fecha aspas, disse Henderson. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas e coloca a opinião dele no programa. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, o olhar técnico da Band. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batistão, boa tarde pro amigo ligado na Bandeirantes, um grande abraço a todos. Sextou, hein, Batistão? Sexta-feira quente em Campinas, aqui na região. Um grande abraço a todos, vamos lá, Batista, para as pautas do programa, do Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo da Macaca contra o Palmeiras? A Macaca vai sair classificada da Arena Barueri? Ô Batista, é o que todos nós esperamos, né? Esperamos um jogo competitivo, um jogo onde a Ponte tem tudo para tentar surpreender, por que não? Ah, Gleger, mas o Palmeiras ainda não perdeu, o Palmeiras tem um melhor time, um dos melhores times, digamos assim, do futebol brasileiro, vai jogar ao lado do seu torcedor, tem a vantagem, mas eu acho que dá para surpreender. Eu acho que dá sim, Batista. Depende, claro, da estrutura, claro, da estratégia de jogo. O João tem arrumado demais esse time da Ponte, né?
testando aí inclusive 2, 3 zagueiros, e a Ponte fez um bom Campeonato Paulista. E por que não surpreender? A gente tem que ressaltar, claro, que todo o favoritismo, né, é pro lado alviverde, mas eu tô confiante. Eu acho que a Ponte tem tudo sim para conquistar um resultado. Independente daquilo que aconteça, independente daquilo que vai acontecer no jogo, a Ponte, na minha opinião, o Palmeiras é favorito, mas a Ponte pode sim, viu, Batista, conquistar um bom resultado e trazer a classificação para Campinas. E o Guarani acertou em negociar Derek com o Atlético Goianiense por cerca de 3 milhões de reais e uma porcentagem dos direitos econômicos em caso de uma futura venda do atacante. Você faria o mesmo? Eu faria, com certeza. Claro que eu faria. O Guarani precisa, a gente sabe da dificuldade financeira dos clubes, não só do Guarani, né? Mas a gente sabe. E o Derek veio, foi muito bem no Guarani, né? Despertou aí interesse de algumas equipes, e o Atlético Goianiense vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Então isso atrai muitas vezes o jogador, atrai muitas vezes o empresário. Eu acho que o Guarani acertou sim. É uma compensação financeira muito boa. Tomara que o Derek seja feliz, ele que ajude lá o Atlético Goianiense, siga a vida dele. E o Guarani ainda, apesar de tudo, segura uma porcentagem dos direitos econômicos. Quem sabe o Derek não arrebenta lá no Atlético, tem uma futura venda e o Guarani ainda embolse mais algum, viu, Batista? Então é isso aí. Seguimos aí no Esporte Debate, viu, Batistão? É isso aí, Gleger. E aí, está a fim de se deliciar com um churrasco sensacional de primeira qualidade? Então vá ao Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Ele oferece o melhor churrasco todo sábado e domingo no almoço. Amanhã tem. Domingo tem também. Um churrasco incrível feito com carnes Estância 92. Carne suculenta com cortes e acabamentos diferenciados. Extra limpos e ótimo rendimento. É realmente delicioso, hein? Salivei agora. Já estou com água na boca. Então, você já sabe, né? O seu churrasco com a família, com amigos, ou sozinho mesmo, né? No almoço, ou então, se você tem aí um grupo, quer levar um grupo para almoçar, comer churrasco, reserve lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, porque todo sábado e domingo tem muita lotação. E além de muitas outras delícias para você aproveitar, né? Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, ambiente agradável, salão climatizado, com esse calorão. Nada melhor do que você fazer a sua refeição num salão climatizado com ar-condicionado. E eu falei aqui de grupo porque o João Dias, sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias, e ele oferece desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Anote aí o WhatsApp 97410 6068. Eu vou repetir para você anotar. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17:17. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio, garantindo o som que vai pro FM 85,7. Som de primeira qualidade. E Lucas Pessoa no switcher, é responsável pelo corte da imagem que vai para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like, você que está no YouTube, dá um like aí para nós. Senta o dedo aí, ó. E você que ainda não está inscrito no canal, você não paga nada, é de graça para fazer a sua inscrição. Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e faça a sua inscrição. É rádio com imagem.
Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km com preços exclusivos. Confira! T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Aproveite, pois as ofertas são por tempo limitado. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Volkswagen é na Germânica Volkswagen. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Teleanorte. Aproveite as ofertas de cabos do Grupo Perlex. Confira: cabo flexível 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, R$ 99,90. Cabo flexível 2,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, R$ 149,90. Essas ofertas e outras do Grupo Perlex valem até 22 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Mês do consumidor é na Teleanorte. Vem! Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada.
Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h23, mande pra cá mensagens de áudio, um áudio curto, texto curto também. Assim dá tempo de colocar o maior número possível de ouvintes, torcedores que queiram participar do programa de hoje. O mês do consumidor da Telha Norte está rolando e tem ofertas incríveis para Campinas e região, para você economizar na sua obra ou reforma. Tem super ofertas de cabo do grupo Perlex. Quer saber? Então confira. Cabo flexível 1,5 mm do grupo Perlex, diversas cores, rolo de 100 metros, R$ 99,90. Cabo flexível 2,5 mm do grupo Perlex, diversas cores, rolo com 100 metros, R$ 149,90. O grupo Perlex é uma marca 100% nacional e é certificada pelo ISO 9001, garantia de qualidade e segurança. Encontre mais ofertas do grupo Perlex na loja Telha Norte em Campinas. Confira lá na Avenida Guilherme Campos, 500, Bloco 2, Parque das Flores. Ou então acesse o site telhanorte.com.br. Aproveite essas ofertas e muitas outras do grupo Perlex, que são válidas até o dia 22 de março. E você ainda pode aproveitar toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão da Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Rádio Bandeirantes. Aliás, hoje é o Dia do Consumidor, né? Dia 15 de março é comemorado. Aí, aplausos para todos os consumidores, que somos todos nós. Sempre estamos consumindo alguma coisa, né? Então, hoje é o Dia do Consumidor. Parabéns para você que é consumidor. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Ih, rapaz, eu abri a bagaça aqui, peraí. Hoje é dia 15, né? Confere. Abri a bagaça aqui e fala, galera, só tá o do dia 14, é isso mesmo? Hoje é dia 15. Então. O seu som, Tigrão, parece que você tá dentro daquela caverna aonde encontraram o Saddam Hussein. Então, pede aí pra acertar aí, que o meu aqui tá tudo em ordem. Aproveita que você tá aí pertinho e pede pra acertar. O meu aqui tá tudo certinho. Então, só um minutinho eu já volto a chamar você. Mas eu não tenho a pauta de hoje, tá? Eu mando pra você, fica tranquilo. Eu tô no grupo aqui, a pauta não foi colocada no grupo? Foi, tá no grupo, mas fica tranquilo que eu mando aí no seu particular. 17h27 em Campinas. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Sobre a minha opinião, negociação, a diretoria não deveria ter feito isso aí. Nós precisamos de jogadores que nem esse. Agora pega o melhor jogador que nós temos e negocia. Quando é que nós vamos ter um time competente? Esse era o único que poderia ficar e vestir a camisa do Bugre. Ele, o goleiro que se machucou, que eu não me lembrei o nome, e o nosso atacante, o Bruno. O restante é rua. Eu tenho dó desse técnico aí, ó. Esse técnico nunca vai conseguir arrumar o jogo, arrumar um. Porque os jogadores são ruins de bola, de técnica. Olha, aqui no Maringá, cidade vizinha minha, no Paranavaí, tem jogador 10 vezes melhor que esses aí. Entendeu?
disputando o campeonato paranaense, disputando a Série 2, muito melhor. Esses caras não têm mais condições. E ainda fica comentando de renovar com aquele Pablo. Pelo amor de Deus. Vai ser outra Série B no fundo do poço. E se continuar a ficar trazendo os jogadores desconhecidos, os melhores que nós temos estão entregando de mão beijada para o time. Bruninho foi embora ano passado. Okay. Essa é a minha opinião. Desculpa vocês aí da Band. Gosto do comentário de vocês, do Greg, tudinho. Mas um abraço. Uma boa noite. Boa noite, um abraço. Muito obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, CH. Boa tarde, Leandro Bones. Bem, eu confio muito. Eu tenho 2 placares para esse jogo amanhã, mas eu sei que a Ponte vai ser classificada. Bem, primeiro, ou ela empata o jogo e ganha nos pênaltis, ou vai ganhar de 1-0 sofrido. Eu tenho mais certeza que vai ganhar de 1-0 sofrido. 1-0 para a Ponte sofrido. Os caras vão apertar e vai vir, vai lá, vai ficar nervoso, a torcida vai ficar louca. 1-0 Ponte amanhã. Alexandre Centro, Ponte Pretano da pele até o osso. Vamos lá, macaca. Eu confio em você. Mais um ouvinte. Fala, pessoal da Band, beleza? Lucas Castanheira, Ponte Pretano. Responsabilidade do jogo de amanhã inteira do Palmeiras. Se a Ponte perder, não é nada anormal. A gente também não pode esquecer que o nosso meio-campo inteiro foi vendido ao longo do campeonato, precisava vender. Então esse time aí é muito batalhador. Chegou aonde ninguém acreditava que a gente ia conseguir chegar. E quem sabe, né? Futebol, tudo é possível. A gente ganhou do São Paulo, a gente ganhou do Corinthians, tudo pode acontecer. Então, total apoio aí pra nossa macacada. Vamos pra cima. João Roque, boa tarde. Batista, muito obrigado por ter me informado que não tem mais rádio escuta. Obrigado, São João do São Fernando. Ô, João Roque, é o seguinte, esse aí é um profissional que antigamente as emissoras de rádio tinham. Eu estou falando de uma época anterior ao computador. Era um profissional que ficava ouvindo as emissoras para pegar resultado. Por exemplo, o Felipe Diniz, esse que trabalha aí na Globo, foi rádio escuta. Quando eu o contratei, ele ainda estava iniciando a faculdade de jornalismo. Contratei o Felipe Diniz e coloquei ele para ser rádio escuta. Então ele foi rádio escuta. Fernando César, que é repórter da Rádio Central, também era rádio escuta do Zé Arnaldo, que Deus o tenha. Não só o Fernando César, mas como também, né, o Lobo, Edmilson Garcia, que mora no Paraguai. Os dois eram rádio escuta. E aí, muitas das vezes, o rádio escuta, o trabalho era um trabalho muito importante. Tinha jogo que não tinha nem rádio lá para fazer a cobertura. Aí o que o rádio escuta fazia? Ligava na polícia militar. Porque todo jogo tem lá um policial militar, né? E eles se conversam pelo rádio. Aí pedia para a pessoa que atendia lá na central de polícia se podia falar com o carro de polícia que estava no estádio, para poder informar o resultado. E aí o resultado, então, era passado para o plantão esportivo. O caso lá era o Zé Arnaldo, para poder dar a informação. Hoje não existe mais isso, porque está tudo no computador, né? Então o computador é que faz tudo. Inclusive, também soltando as matérias, as participações gravadas e até a participação ao vivo. Porque se não tem o computador, não tem como o comentarista, por exemplo, participar. Ou então o repórter, como é o caso do Tigrão, né? Ele entrou, teve um pequeno problema aí de conexão, mas a conexão já foi refeita com o computador. Então a gente também tem essa situação, a gente fica refém do computador. Se o computador não funcionar, derruba todo mundo. Alô, Tigrão, tá ouvindo aí, Tigrão?
Tô ouvindo, Olho. Opa, olha aí, sensacional. Agora o som tá maravilhoso. Esse cara da mesa aí, ele deve ter irmão cardiologista. Quem que tá na mesa hoje? Gabriel Ribeiro na mesa de áudio e o Lucas Pessoa no corte da sua imagem. Gabriel Ribeiro lá. Boa, Gabi. Beleza. Aí. Ele é o homem do boné, o Zé do boné, né? Sim. Zé do boné. E o Lucas no corte. Lucas na imagem. E o Giba? Giba trabalhou de manhã. Ah, é? Sim. Fez o Nossa Área. Já deve ter comido 5 sonhos de padaria agora, das 2 da tarde até agora. Amanhã é uma combustão que tem que ficar longe do Giba. Ô Batista, você estava falando de rádio escuta aí? Eu também comecei como rádio escuta. Só que no primeiro dia, eu fiz rádio escuta no primeiro dia, na Rádio Nova Sumaré, para um grande amigo chamado J. Alves. Aliás, belo locutor, belo radialista. Ele trabalhava lá numa loja de material de construção em Santa Bárbara. E esse é meu ramo desde sempre, né? Eu era um meninão, 20 e poucos anos, 27 anos. E eu fui lá realizar meu trabalho nessa loja, que aliás era muito boa. E aí, batendo papo com ele era o comprador da loja, né? Batendo papo, trocando experiência de vida, tal, jogando aquela conversa fora. E ele falou, eu sou radialista no fim de semana. Eu falei, o quê? E eu era doidão, eu era fissurado. Sempre achei lindo. Eu acho fascinante você estar falando aqui e ter mais de 3 pessoas ouvindo, para mim já é um mundo, assim, dos sonhos. Imagina milhares de pessoas, como é o caso nosso aqui, né? E pessoas hoje com a tecnologia espalhadas pelo mundo inteiro. E aí eu falei, como radialista? Eu faço assim, assado, mas o que você faz? Sou plantão, equipe do Nadir Roberto. Pô, que legal, acho lindo. Tudo isso que eu falei aqui agora, o meu fascínio pelo rádio, eu falei para ele. Ele falou, faz o seguinte, vai lá domingo, eu começo 1h da tarde, e você vai ficar comigo lá no estúdio. Ah, você tá brincando, mas você vai me deixar mesmo? Não vai ter problema para você? Não, vai lá. Mas ele estava cheio de má intenção. Eu cheguei lá, ele já jogou 3 Transglobe na minha cara, e falou, aproveita que você veio e vai anotando os resultados aí para mim. Então, é lógico que eu topei na hora. Nem perguntei se tinha cachê, que ele me dava com um caixote na cabeça. Eu fui lá para conhecer. E quando eu entrei no estúdio, parece que eu estava entrando no céu. Parece que eu estava entrando na Terra Prometida. E um estúdio simples, mas bem arrumado. E a hora que ele falou a primeira vez e a voz dele ecoou naquelas caixas de retorno que tem dentro do estúdio, eu achei que eu estava sonhando. E esse cara era tão boa gente, mas tão maluco, que eu fiz os mapões, ele tinha umas cartolinas lá, eu tinha que fazer o mapa da rodada, né? Resultado por resultado, quem marcou os gols, eu deixava mastigado para ele. A hora que terminou o jogo era fora, o Nadir estava com a equipe, acho que em Rio Preto, coisa do tipo. E agora, para o encerramento da nossa jornada, nego, vem aí, ele que sabe tudo e mais um pouco, J. Alves. Entra. Obrigado, nego. Muito obrigado, nego. Vamos lá. É com você, vai lá, Jota. Aí Nadir ia pro rango, não escutava mais nada, né? Porque não tinha aplicativo, celular, internet, não tinha nada. Isso é 1984. Aí ele, sem comunicar nada pro chefe da equipe, nem pro dono da rádio, eu fui lá como uma visita. Já entrei no samba, né? Soldado que aparece no quartel ou que sai do quartel, tem um dito popular aí, né, que é guerra. Soldado vai para a guerra, vai lutar. E aí ele já me pôs para trabalhar e eu, fiz aquilo com o maior prazer do mundo e, modestamente falando, fiz muito bem feito. Terminou a jornada lá externa, vem para ele resumir. Ele começa, ele falou, senta aqui do meu lado. Aí... muito boa noite, amigos, aqui do encerramento da jornada esportiva da Nova Sumaré. E agora o resumo da rodada do... Eu, sentado assim, olhando, parece que eu estava vendo Deus, o cara falando. Aí ele falou assim, e agora o resumo da rodada em Rio Preto, a Ponte ganhou do América 3-2.
ficha técnica do jogo é com Valdemir Gomes. Fiquei olhando para ele assim. Como assim? Fala aí, Valdemir. Fala aí. Escalação da Ponte, do América, os marcadores dos gols e o horário dos gols, o tempo de jogo em que os gols surgiram. Bom, tá. Começou perdendo e virou. O Jorge Mendonça foi o cara do jogo. Aí ele falou assim, não é plantão, esse é comentarista, já tá querendo dar opinião sem ter visto o jogo. E assim foi, isso em 1984. Então a minha primeira experiência foi como rádio escuta, e no mesmo dia que eu estreiei como rádio escuta, eu já falei no microfone, e não parei até hoje, graças a Deus. Estou completando 40 anos. Aliás, o Ednilson Garcia está nos ouvindo, né? Até agradeceu aqui a menção que eu fiz do nome dele, ele está dizendo... cheguei a escutar 6 rádios simultaneamente. É isso aí, por isso que ele é louco até hoje. Escutar para ouvir quando saiu o gol, substituições, renda e cartões. Grande Lobo, que depois também, né, foi um dos grandes repórteres esportivos em Campinas. E é por isso que ele ficou meio xarope até hoje, ele e o Fernando César. Não fala isso, pô. Eu também. Você é xarope, ô Tigrão? Você se autodeclara xarope? Ah, minha mulher não tem tosse há uns 30 anos de dormir do meu lado. O dia o cara perguntou, uma amiga dela, ô Estela, eu já descobri por que você não tem tosse. Ué, por quê? Pô, dormindo do lado de um xaropaço desse, você acha que você vai ter tosse? Mas ela gosta. Ela não reclama do xaropão, não. É que eu gosto muito. Eu gosto. É que eu gosto, professor. Mas ele te bateu de chicote a noite toda. Bateu, professor. Mas é um canalha. Eu vou processá-lo, eu vou pedir para a polícia prendê-lo. Não faça isso, professor. Eu gosto. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Palmeiras? Macaca vai sair classificada da Arena de Barueri? A maior probabilidade, infelizmente, é que não, mas pode sair. E eu espero que amanhã a Ponte, que tem como mascote a macaca, coloque em todas as telas de televisão do Brasil e do mundo uma troca momentânea, eventual, de macaco ou macaca para zebra. Muda o bicho. Cavalão de pijama listrado, bem grandão. Espero que dê zebra lá. A vitória da Ponte é zebra, a minha torcida é sim, para que a Ponte saia classificada. Mas a Ponte tem 10% de possibilidades. E o Palmeiras, 90%. Guarani acertou em negociar Derek com o Atlético Goianiense por cerca de 3 milhões de reais e uma porcentagem dos direitos econômicos no caso de uma venda futura do atacante. Você faria o mesmo? É difícil, né? É difícil dizer eu faria, a Beth faria, o Reginaldo faria, o PC faria, o Guilherme faria. É difícil dizer isso. É difícil. Por quê? Porque eu não conheço a fundo a situação financeira do Guarani. O Guarani fala que ficou com percentual, mais quanto? 0,5% é percentual. 99% também é percentual. Quanto é? 10, 20, 30? Eu não vi essa informação ainda. Esse percentual pode mudar um pouquinho a história. Falar, opa, peraí, mas se o cara é tão bom assim, vai vender por 100 milhões para o exterior, 100 milhões de reais, algo em torno aí de 20 milhões de euros. O Guarani, 100 milhões, se tiver 30, pega 30 milhões. Eu não sei qual é esse percentual, mas a princípio, e sem ter todas as informações, quer me parecer que era uma oxigenação de caixa necessária para o momento, até porque talvez o Guarani não conseguisse, né, manter o jogador por muito tempo, que tinha contrato. Por isso que o Atlético teve que fazer uma compensação financeira. É uma pergunta difícil de ser respondida, muito difícil. Porém, analisando superficialmente até aquele limite que a gente conhece, eu acho que o Guarani agiu de forma correta. Batistão.
Agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu e que eles não são perfeitos para evitar o superaquecimento do motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ouvinte no ar, 17h44. Boa tarde, Batista. Thiago aqui de Paulínia. Batista, esse Dudu Scheid aí, eu confesso que foi uma baita de uma decepção, pelo menos no Paulista. Eu espero que no Brasileiro o cara treine, se dedique e renda mais, né? Mas, dito isso, o que você achou? Você também tinha essa expectativa desse Dudu? E esses caras que estão vindo da Inter para a Ponte, você acha que eles vêm para brigar para ser titular? Vêm para ser uma boa opção para entrar no segundo tempo? Qual que é a sua opinião desses três aí? Do Dudu e dos dois da Inter, né? Sim, gosto do Dudu. Ele passou por um problema no joelho, isso aí atrapalhou um pouco, porque ele vinha em evolução. Eu tenho um critério que é muito particular, né? Quando eu vejo um jogador e tenho vontade de vê-lo atuando um pouco mais, dentro do meu critério, é porque é bom jogador. Quando não quero vê-lo nunca mais, é porque o cara não presta, não é bom jogador. E eu fiquei com vontade de ver o Dudu Scheid um pouco mais. Lá no Operário, ele era muito querido lá, né? O pessoal gostava muito dele lá e fez muitos gols. Na Ponte ainda ele teve esse problema de contusão, atrapalhou, é verdade, mas eu acho que ele vai render bem mais, né? Fiquei com vontade de vê-lo atuando um pouco mais. E da Inter, lateral esquerdo, Gabriel Risso é muito bom jogador. Se a Ponte não conseguir comprar o jogador, ela vai ter problema. Porque por aquilo que ele está jogando, ele vai receber propostas, inclusive da Série A. E a Ponte tem que fazer a reposição. Ou então, na hipótese de permanecer, né? Vamos imaginar que permaneça com o Gabriel Risso. Precisa de um reserva à altura. Campeonato longo, 38 rodadas, cartão, pode ter alguma contusão. E o Zé Mário é muito bom jogador, tem muita qualidade, gosto do Zé Mário. E os dois Bochechas também são muito bons, né? O Lucas Bochecha e o Gustavo Bochecha. São dois jogadores que eu contrataria caso eu fosse o responsável pela contratação de um time de futebol, eu contrataria. Jogadores versáteis, boa qualidade de marcação, boa qualidade no passe e que também chegam na frente. Então são bons jogadores, tomara que esteja tudo certo, que ninguém atravesse, que a Ponte consiga contratar esses três jogadores. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Greg e Tigrão CH. A Ponte Preta tem que ir lá, e jogar o joguinho simples e não ficar com medo, não, filho. Ficar com medo de Palmeiras, não. Palmeiras tem time bom? Tem. Mas nós temos os nossos operários aí que podem operar, né? Porra, caramba, nós não podemos jogar com medo. O Davi não derrubou o Golias e o Golias era grande. Tá entendendo? Palmeiras é grande, nós podemos derrubar eles também, cara. Nós podemos ganhar deles. Um abraço. Mário de Hortolândia, fique em paz, fica com Deus.
Amém. Fica com Deus também, ô Mário. Um abraço para você. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Bandeirantes. Mário Passi, bugrino, da pele até o osso aqui de São Paulo. Que é mais uma sugestão. O Guarani está sempre procurando a gente para tentar profissionalizar aí mais o futebol, né? A gente está numa jornada aí de aprimoramento e os acontecimentos atuais requerem um cuidado maior. Tem uma pessoa que eu acho que é super competente aí, gostaria que a gente fizesse uma campanha. Sei que vocês não vão fazer campanha, mas é só uma sugestão em comentar. Parece que a pessoa ganha muito bem lá no Figueirense, mas é o Marco Aurélio Cunha. Pô, me parece um cara assim bem competente, conhecedor de futebol e sério. Já trabalhou acho que no Guarani, inclusive, no passado. Pô, esse seria uma pessoa que eu acho que seria bom. Queria que vocês comentassem aí, não sei, porque quem sabe, né? Quem sabe, por mais que esteja ganhando bastante de Figueirense, né? O Figueirense ainda está na Série C. O Guarani ainda tem essa moeda de troca, né? Estamos num nível, acho que acima deles. Não sei, queria que vocês comentassem sobre o nome aí. Um grande abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Eu gosto do Marco Aurélio Cunha. Eu nunca observei o trabalho dele de perto, né? Só à distância. Mas até já estive em eventos junto com o Marco Aurélio Cunha. Um cara com um lastro muito positivo. Nunca ouvi ninguém falar mal do Marco Aurélio Cunha. Já conversei com diversas pessoas e ele tem conhecimento, né? Marco Aurélio Cunha já trabalhou no Guarani. Em outra oportunidade, naquela época, Beto Zini era o presidente do Guarani. E ele tem capacidade. O Guarani está procurando aí um executivo de futebol. Está complicado, hein? Acho até que talvez o Guarani nem contrate ninguém. Danilo Silva é o cara que está aí fazendo esse trabalho de contratações. Danilo Silva já exerceu esse ofício no exterior. Está trabalhando no Guarani. O Guarani contratou agora um analista, né? Pode ser que resolva caseiramente o negócio. Porque realmente está complicado. Os dois últimos, aliás, os dois últimos não, os três, porque o Pastana saiu de uma maneira estranha. O Guarani não explicou até hoje o que é que aconteceu. Aí os dois que vieram depois, né, o Drubski e também o Juliano, saíram também demitidos sem que tivessem tempo para poder desenvolver o trabalho. Então isso vai manchando o nome do clube no mercado, né? O cara, para assinar um contrato, ele pensa duas vezes. Pastana, entretanto, ficou 9 meses, que sem dúvida, é um período bastante significativo nesse meio do futebol. Agora, os outros dois que vieram depois dele ficaram um tempo muito curto, né? E é o seguinte, ô Tigrão, você falou que não sabia qual é o percentual que o Guarani vai ficar do Derek, não é isso? Você não tinha a informação, né? De qual é o percentual que o Guarani vai ficar com o Derek. É 40%, viu, Tigrão? 40%. O Guarani ficou com 40%, pegou 3 milhões e mais um empréstimo do jogador Ayrton. Então, essa informação nós não tínhamos veiculado, ela é relevante demais. Porque, veja, 40%, pô, é um percentual altíssimo. Vamos fazer a conta de novo. Vendeu para o futebol português por 20 milhões de reais. 8 milhões para o Guarani. Vendeu para o futebol espanhol, o Atlético, né? Por 30 milhões de reais. 12 milhões para o Guarani. Vendeu para o Barcelona. 100 milhões de reais. 40 milhões para o Guarani. Então, 40, eu acho que 3 milhões por 60%, ficando com 40 de direito, e ainda com o Ayrton, que é um bom atacante, até
que ele prove o contrário. Até o momento eu o considero um bom atacante, entrando na negociação como também uma moeda de troca, eu acho que foi um belo negócio. Eu já tinha dito que eu teria feito, que acho que, mesmo sem ter todas as informações, acho que o Guarani que agiu de forma correta. Agora, sabendo que o percentual de participação numa venda futura é de 40%, aí eu vou tirar o acho. O Guarani agiu de forma absolutamente correta. E tem um outro detalhe, é que não tinha como o Guarani segurar o jogador. Ele estava no teto máximo, R$80 mil era o salário dele, e o Atlético Goianiense, que tem cota de Série A. Atlético Goianiense subiu, sinalizou com um salário de 200 mil. Como é que o Guarani vai cobrir um salário de 200 mil? Aí, claro, o Guarani podia endurecer, né? O jogador tinha contrato com o Guarani. Mas como é que você vai... O cara tá procurando melhorar a sua vida e aí vem um clube, oferece 200 quando o cara ganhou 80. Se ele ficar na força do contrato, o cara não vai ficar bem. Adianta você ficar com um jogador que não vai ficar na paz para poder desenvolver o trabalho, pensando naquele contrato lá. Quando ele ganharia 200 mil e está ganhando 80, não vai, ué. Não adianta. Água de morro abaixo. Não completa isso aí, vai ficar mal. Fogo de morro acima. E jogador, quando quer ir embora, ninguém segura. Bom. Ô, Batista. Peraí, macaco velho, pô. Água de morro abaixo. Juca Chaves. Morro... Como é que é? Água de morro abaixo. Fogo de morro acima. E jogador, quando quer ir embora, ninguém segura. Chegaram os frangos crocantes Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. O seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana. E também mega loja em Sorocaba. Rádio Bandeirantes. 17h56. Vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino chegando com informações do Bugre. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes do Esporte em Debate, informações do Guarani. O Bugre está terminando esta semana, que foi dada de folga para o elenco depois da vitória sobre o Bragantino, né? A chamada vitória do alívio para cima do Red Bull, resultado que garantiu ao Guarani a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista, depois do sufoco que foi a temporada, né? Nesta primeira parte, com o Campeonato Estadual em suas 12 rodadas, o Guarani fez a pior campanha desde que retornou à elite do Campeonato Paulista lá em 2019. Pensamento agora está voltado para o Campeonato Brasileiro da Série B. Isso passa por uma reformulação no elenco, mas não somente reformulação de nomes e de peças, né, ô Batista? Precisa de uma reformulação de ideias. O Guarani vem sofrendo desde a reta final da Série B do ano passado, também no campeonato desse ano. O torcedor quer um pouco mais de alívio, que o clube pense além, né? Pense adiante, pense acima das suas perspectivas. Com relação ao elenco, Pablo Tomás. O Guarani precisa definir a situação do Pablo Tomás. O Bugre quer a permanência dele em novo empréstimo. O Operário de Várzea Grande quer negociar em definitivo uma parte dos direitos do jogador. Então, por isso está essa pendência sobre a permanência ou não do Pablo Tomás.
Guarani que já não tem mais o Derek, já foi anunciada a sua ida para o Atlético Goianiense, mais um jogador importante do Guarani que acaba sendo negociado. Tem a questão da compensação financeira, tem também os jogadores, né, que podem vir ao Guarani. Um já veio, o Ayrton, atacante, inclusive, que já fez a sua estreia na partida que eu já falei sobre no Campeonato Paulista contra o Bragantino, aquela vitória pelo placar de 1-0. Então o Ayrton vem nessa negociação envolvendo o Derek, que foi para o Atlético Goianiense. Ainda segue a busca do Guarani por um novo executivo de futebol, né? A cada dia novos nomes surgem na pauta, mas por enquanto nada de avanço nessas negociações e nada de anúncio oficial da parte do Guarani para um profissional para esse setor. Porque é importante ter um executivo de futebol, entende o Guarani. Porque a partir da contratação desse profissional, Batista, é que são levadas adiante as contratações, busca por reforços, a própria permanência do técnico Claudinei Oliveira. Tudo isso passa pelo aval do executivo de futebol, que ainda não foi contratado. Nomes sendo cogitados, o do Pastana ainda é o preferido pelo CA do Guarani, mas por enquanto apenas em compasso de espera, apenas em possíveis negociações, mas nada de avanço nesta questão da busca por um nome para o cargo de executivo. Na segunda-feira, o grupo se representa e aí sim começa dentro de campo a preparação para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani já estipulou como meta o acesso à Série A. Claro que não vai ser fácil, né? Outras 19 equipes estipularam a mesma meta, mas esse é o pensamento do Guarani, brigar pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. 17h59 em Campinas. Rocha Autopeças. Olha o seguinte, como está a manutenção do seu veículo, hein? Uma dica muito importante da Rocha Autopeças para você. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita aquelas surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar tudo para você fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Então procure um mecânico de sua confiança. Se não tem, peça para um amigo indicar um mecânico que seja de confiança. E as peças você vai comprar na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais lá no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. 18h01, vamos lá, ô Gleger, falando do Guarani, diz aí, Gleger. Ô Batista, tá vendo quanta notícia, né, saiu aí essa semana aí do Guarani, que tá lá, o pessoal tá todo mundo de férias, mas o pessoal da diretoria tá trabalhando, né, acertou aí a contratação do analista, né, o Enori Martins, profissional que vem para reforçar. Eu acho que é importante você ter um cara, um analista, né, hoje é muito importante isso. Ele dá subsídios aí ao treinador, né? Traz conteúdo das outras equipes, né? De outros jogadores também, que até o Guarani às vezes está monitorando. É importante a contratação de um profissional como esse. Não sei dizer se é um bom ou se é ruim, até porque eu não o conheço, mas eu acredito que vem para ajudar. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? E que até para trazer na roda uma discussão, cadê o executivo de futebol? Como é que vai fazer? O Guarani precisa anunciar logo, cara. Ah, mas ele está esperando ainda a resposta do Pastana, tem alguns nomes aí cogitados, mas e aí? Precisa anunciar rápido. Você vai começar um campeonato brasileiro da Série B sem um cara, sem uma voz ativa no futebol, um homem forte do futebol? Não pode, eu não concordo com isso. Eu acho que o Guarani precisa rapidamente anunciar esse profissional para que aí sim dá sequência a todo o planejamento. Faltam ainda 30 e poucos dias para iniciar a Série B, né? O Guarani provavelmente se apresenta aí na próxima semana e eu espero que seja anunciado, mas um bom profissional,
né? Precisa ser um cara que tenha credibilidade no mercado, precisa ser um cara que entenda de futebol, um cara que tenha um planejamento para um campeonato difícil e competitivo como é a Série B. É isso que eu espero. Por exemplo, foi cogitado o nome do Rodrigo Pastana, que para mim seria o melhor nome. Seria um ótimo nome, e ele já mostrou isso não só na última passagem, como na penúltima também, né? Conquistando o acesso para a Série B, montando um time forte, depois montou um time forte, sempre brigando ali em cima para buscar aí o acesso. Então é um profissional como do nível aí, do Pastana para cima. Não dá para vir um cara que não tenha todos esses quesitos que eu acabei dizendo agora para dirigir o Guarani, e faz a diferença, tá? Faz a diferença você ter um homem forte do futebol, o Guarani que ainda não anunciou. E aí tem algumas outras notícias, né, Batista? Você vê que o Guarani está querendo aí adquirir, né, o percentual de 75% do Pablo Tomás. Cara, eu não contrataria. Pô, Gleg, mas o Pablo Tomás fez o gol que livrou o Guarani do rebaixamento. Mas eu não estou avalizando por um jogo. E eu não analiso um jogo apenas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Eu sempre analiso com muita coerência um contexto geral. E o Pablo Tomás realmente não foi bem. Não sei até, mas vai ficar para compor elenco, aí dá para se estudar uma possibilidade como essa. Mas para ser o homem titular, para ser o cara que vai resolver os problemas do Guarani, eu não ficaria com o Pablo Tomás. Aliás, da lista aí que falaram, né, jogadores que vão permanecer, eu não ficaria com a grande maioria. Acho que o Guarani precisa de uma mudança radical. E quando eu falo mudança radical, são jogadores que já estavam aí também, tá? Que estão sendo cogitados da permanência, que tem que rever esses conceitos, cara. O Guarani precisa ter um time competitivo. Não dá, por exemplo, o torcedor do Guarani ficar aí coçando a cabeça todo o campeonato. Putz, será que vai ser rebaixado? Nossa, vamos brigar pelo rebaixamento. Vai entrar numa Série B só para brigar para não cair. Não dá. Não dá para fazer campeonato de permanência. O Guarani é muito maior que isso. E olha a Série B aí, tirando o Santos Futebol Clube, né, que para mim já é um dos que vão subir, né, e vai brigar pelo título, inclusive, não dá. Olha para você ver os nomes dos times. O Guarani é muito maior do que isso que estão falando, do que isso que estão cogitando. Então é por isso que eu estou aqui batendo sempre nessa tecla. Tem que fazer um planejamento, tem que trazer um cara forte do futebol, tem que ter jogadores de qualidade, né? Um elenco de qualidade, não só um time, para que o Guarani consiga brigar por coisas maiores. O torcedor bugrino, repito, não merece ficar todo o campeonato aí brigando para não cair, fazendo campanha de permanência. Não dá. Não dá. E é uma Série B que, por exemplo, você tem lá, vamos lá, o Santos, né? Você tem 3 vagas, tem times fortes? Claro que tem. Mas o Guarani, na minha opinião, está no mesmo nível dos outros todos, tá? Se não tiver, a mais acima. O Guarani é um campeão brasileiro, pô. Olha a história do Guarani. Então, Batista, eu penso dessa forma e vou continuar batendo na mesma tecla. Que o Guarani precisa se organizar, precisa de um planejamento bem definido para que possa largar bem na competição. É o Claudinei Oliveira que vai permanecer, então dá todo o respaldo, deixa contratar, né? Traz um homem forte do futebol para que o Guarani consiga, pelo menos, iniciar bem a Série B do campeonato, porque depois não dá para ficar correndo atrás. Tá bom, Batistão? É isso aí. Vamos torcer para que na próxima semana a gente tenha notícias mais interessantes para os lados do Brinco de Ouro, Batista. Eu acho que vai ter sim, né? Porque segunda-feira é a reapresentação. Uma semana de folga, mas a folga termina exatamente no domingo. Segunda-feira, todo mundo se reapresentando. Claudinei Oliveira tem contrato até o final da Série B. Então ele é o treinador. Ele que pediu para renovar o contrato do Lucas Adel. O Guarani está tentando renovar aí o contrato do Lucas Adel. Foi ele que pediu, inclusive, para inscrever o Lucas Adel no lugar do Bruno Mendes. Bruno Mendes, contundido, o regulamento permitia e permite fazer a troca. E aí teve aquele episódio lá com os 2 volantes, né, Lucas Araújo e também o Henderson. 2 jogadores foram afastados, aquele episódio lá, aniversário do Neilton, aquele negócio todo. E aí estava lá o Lucas Adel sem ser aproveitado.
E o Claudinei Oliveira estava observando o jogador. Até na entrevista coletiva, Claudinei Oliveira disse, mesmo não sendo aproveitado, era o cara que treinava com afinco, puxava a reza, torcia para os companheiros, ia nos jogos, comparecia aos jogos, o cara não estava inscrito, não estava convocado, não foi relacionado, mas ele comparecia lá para assistir os jogos do Guarani. Então chamou a atenção do treinador e pediu para que o Guarani pudesse fazer essa troca de acordo com o regulamento, e foi assim que o Lucas Adel, que estava à margem do processo desde o ano passado, não vinha sendo aproveitado. E olha que mudou de treinador, né? O Guarani aí ele não vinha sendo aproveitado. E parece que ser não sei se é o caso, né? Às vezes acontece isso. Jogador que tem qualidade, porque a mim me pareceu que ele tem qualidade. E eu, em algumas vezes, até tinha dito, olha, não vi ainda o Lucas Adel atuar, gostaria de vê-lo, para ter aqui uma ideia do que é, qual é o potencial dele. Ué. Você vai dispensar o jogador sem ter colocado 1 minuto sequer na arena. E aí, infelizmente, né, por caminhos tortuosos, ele acabou tendo a oportunidade, pelo menos a mim, me convenceu para que o Guarani possa renovar o contrato dele. Agora, ô Tigrão, o Guarani só vai conseguir inscrever jogador, tem uma janela que abre agora no dia 1º e vai até o dia 19 de abril, quando começa o Campeonato Brasileiro, começa dia 20 até dia 19, essa janela extra será aberta somente para jogadores que disputaram os estaduais. Eu sei que você assina um canal aí que te oferece vários estaduais pelo Brasil afora. O Guarani vai conseguir, você viu algum jogador dos jogos que você assistiu, que são jogadores que podem reforçar o Guarani ou não? Ah, sempre tem, né, Batista? Eu vi todos os jogos que me foi possível ver, não com a atenção, nem tampouco com o senso de observação de um executivo de futebol. Não é a minha função, mas tem muito jogador bom. Eu até não gosto de citar nomes, você sabe disso. Já fiz isso muito, assim, esporadicamente, muito raramente, mas lógico que tem. No próprio campeonato, se você for olhar a divisão A4, quarta divisão, ou a A5, e agora o Campeonato Paulista tem 5 divisões. Aliás, o Paulista de Jundiaí está inserido na A5, lamentavelmente. Lamentavelmente, eu digo pela grandeza e pela história do Paulista. Então, se você for na A5, ou na A4, que é a antiga Bezinha, de onde veio o Gé, por exemplo, você vai achar sempre algum jogador interessante. Mas aí o cara tem que ser do ramo. Aí é aquilo que eu sempre bato aqui, mas hoje acabou o olheiro, porque todo mundo vê todos os jogos, né? Mas como é que você vai ver todos os jogos? Como é que você vai ver jogo da A5, da A4, da 2ª divisão do Campeonato Gaúcho, da 3ª divisão do Campeonato do Paraná, da 2ª divisão do Campeonato do Rio Grande do Norte? E às vezes tem um jogador lá, mas como que ele tá lá e o América não viu, o América de Natal não viu? Como que ele tá lá e qualquer time do Nordeste ou do Sudeste ou do Centro-Oeste não viu? Como é que os grandes times da região não viram? O ABC de Natal não viu? Com uma estrutura grande lá, clubes bem organizados, clubes bem resolvidos. Acontece isso a todo momento. Tá aí o Gabriel Risso, bom lateral, chuta forte, cruza bem, boas assistências, não enche o saco, não reclama. O cara veio para jogar futebol. Como ele não fala português, ele não fala nada. Ele vai na dele. Você vê que acho que ele deu uma entrevista até hoje. O negócio dele não é falar, é jogar bola. Como é que o River Plate não viu? Como é que o Boca não viu? Como é que o Estudiantes de La Plata não viu na Argentina? Acontece isso no futebol. Então tem sim. Tem muitos jogadores que disputaram estaduais das mais variadas divisões. E das divisões maiores, de elite, claro, mais ainda. Agora, tem um fato que me preocupa, o Gleger já feriu o assunto aí.
Porque já é, pelo menos a quarta vez que eu ouço o Catarino noticiar e ouço você repercutir que o Claudinei Oliveira continua fazendo o trabalho, mas a permanência dele depende da chegada do novo executivo de futebol. Ô, cara pálida, espera um pouquinho. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, daqui a pouco o executivo de futebol vai chegar e vai dizer, o presidente também não serve, tá? Ninguém vai dar a chave do clube. O executivo de futebol tem que vir se integrar, porque o Guarani não está sem técnico. Se você falasse assim, não, eu estou contratando um treinador, o Guarani já demitiu o treinador, terminou aí com o interino a Série A1 do Campeonato Paulista e agora está no mercado atrás de um novo treinador para dirigir, para montar o elenco, participar da montagem do elenco e treinar esse time, preparar esse time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tudo em casa, legal. Então vamos esperar o executivo chegar, porque daí ele participa também dessa indicação, ou a gente já vai batendo uma caixa com ele antes mesmo de oficializar, né? Ó, temos A, B e C, qual que você prefere? Isso é muito comum. É bastidor, mas existe. O cara nem tá ainda, mas já tá. Agora, o treinador já tá aí, pô. O treinador tem contrato até o final da Série B. O treinador dirigiu a equipe em 6 jogos. Agradou? Não. Não agradou. Não agradou. Mas o elenco que ele pegou dava munição para ele fazer boas caçadas? Os ovos que ele recebeu eram ingredientes de qualidade suficiente para ele produzir bons omeletes? Eu acho que não. O time estava organizado com o Humberto Loser, estava tão organizado que o Humberto Loser foi demitido às 6 rodadas do encerramento. Então, eu não sei por que essa dúvida. Ontem, inclusive, uma pergunta do Fala Galera, você, se fosse o executivo de futebol do Guarani, ou se você fosse a decisão, a palavra de decisão e de comando no Guarani, você manteria o Claudinei Oliveira? Claudinei Oliveira terminou o campeonato salvando o time, começo de conversa. Porque correu risco, porque não jogou nada, porque não conhece o elenco, porque fez troca errada, tudo bem. Porque ganhou do Sub-20 do Bragantino. Só que é o seguinte, ele tirou o pedido, cara. E ele, com essa conquista agora aí de permanência, de 11 situações assim que ele participou, 11 em 8, ele foi bem sucedido. Essa foi a 8ª. Ele já tinha 7 em 10. Tá? Para que ninguém se faça de desavisado. E sabe quantos acessos que o Claudinei Oliveira tem? 3 ou 4. Acesso de B para A. De B para A. Ele é um treinador que também já promoveu o time aí. Então, será que o cara desaprendeu? Ele não sabe nada. Ele é o pior treinador, ele é treinador padrão Ibis. Ele não vale nada, ele não sabe nada. Ele é um míope de futebol, ele não enxerga mais a parte tática. Pera aí, pô. Pera aí. O cara já é rodado. E ele tem contrato com o Guarani. Então vai pagar multa pro Claudinei Oliveira? Passa a borracha, passa a régua. Mas o recorte dele de 6 jogos no Campeonato Paulista não agradou. Concordo. Você vai trazer quem? Vai ressuscitar o Cilinho? O Rinos Mítios? O Tele Santana? Quem que você vai trazer? Vai ressuscitar o professor Carlos Alberto Silva? O mercado não tem todas essas opções que vocês pensam, não. Hoje mesmo, ouvi uma grande crítica no nosso programa aí da Hora do Almoço, no Tá Na Área, ou no Nossa Área. Depois fica na mesmice, Daniel Paulista. Olha o trabalho que o Daniel Paulista está fazendo lá no CRB. Veja se o CRB passou o sufoco que os times de Campinas passaram na Série B. Veja quantos pontos ficou do acesso o CRB do Daniel Paulista. Aqui todo mundo, que toda vez que fala de Daniel Paulista, parece que está falando do capeta. Entendeu? Parece que está falando de um cara que, nossa, rebaixou o Guarani 18 vezes. Aí vem o Bruno Pivetti. Olha o trabalho que o Bruno Pivetti está desenvolvendo aí. Dá uma olhada. O Bruno Pivetti está no Água Santa. Veja o que faltou para o Água Santa tomar a vaga da Ponte.
Ah, mas não presta. Então aqui ninguém presta, cara. Ninguém presta. Cara, e inclusive entre nós da imprensa. Eu estou me excluindo nesse momento, mas já embarquei nessa daí em outras oportunidades passadas. Era um pouquinho. Ninguém presta. O cara dirigiu o time 6 vezes. Segurou na cauda de um cometa. E conseguiu não queimar as mãos e salvou o time. Ah, mas não foi ele que salvou. Bom, se caísse era ele que tinha caído. Não caiu, não é ele. É porque o Bragantino veio com o sub-20. Dá licença, pô. Então eu quero finalizar para dizer o seguinte. Eu acho uma temeridade, uma barbaridade, uma ingratidão e uma falta de profissionalismo muito grande se realmente estiver acontecendo isso no Guarani. Estar bancando até a página 2 do livro a permanência do Claudinei Oliveira, aguardando a chegada de um executivo de futebol que nós nem sabemos quem é. Eu acho isso uma ingratidão, entre outras coisas. E uma falta de ética e de respeito profissional muito grande. O cara tá aí, mudou para Campinas, dirigiu 6 rodadas, vai começar a dar treinamento segunda-feira e tem contrato até o final da Série B. Tem que começar o campeonato com o cara. Agora é que ele está sabendo onde é a Moraes Salles, a Avenida Princesa do Oeste, qual é o estilo do shopping Iguatemi, do shopping Parque Dom Pedro, do Galeria, do shopping das Bandeiras, do Campinas Shopping. Agora que ele está sabendo que a Francisco Glicério é a avenida de Campinas que tem a maior quantidade de agências bancárias, né? Agora que ele está sabendo que Campinas já foi conhecida como capital das andorinhas. Agora que ele está sabendo onde é que ele está. Aí você vai mandar o cara embora, mesmo com o time tendo sido mantido na Série A1, para demorar 30 dias para contratar, aí vai contratar para o cara se apresentar na concentração da estreia do Guarani na Série B, dia 20 de abril. Ô, companheiro, peraí, pô, facilita as coisas. Vamos pelo caminho do bom senso e do respeito profissional. São 38 rodadas. Nós já sabemos que ele cometeu erros em 6 rodadas do Paulista, mas com o time pendurado, com o time ameaçado, com o time tenso, com o time com autoestima lá no chão, com uma troca de treinador a 3 rodadas do final. Olha o Ituano, 22 anos consecutivos na Série A1 do Campeonato Paulista. A mais longeva equipe do interior a se manter sem ser rebaixada. Era a Ponte, até 22. Quando a Ponte caiu, essa honraria passou para o Ituano. Olha lá, trocou o Marcinho faltando 4 jogos. Trouxe um treinador que já dirigiu o Fluminense, já dirigiu o Vasco, já dirigiu o Cuiabá e coisa maior por aí, Atlético. Só para não ficar sem informação correta, o Claudinei Oliveira subiu 2 vezes. Os 2 acessos, 16 e 21, com o Avaí. Então ele tem 2 acessos na carreira. Ele despontou como treinador nas categorias de base do Santos. Ele comandou os meninos da Vila na Copa São Paulo 2013. Até a final foi contra o Goiás, no Pacaembu. Aí, sucesso na base. E quem foi campeão? O Santos. Ele é campeão. Acabou assumindo o time principal do Santos na mesma temporada, 2013. Dirigiu o Santos na Série A. Então, foi depois que o Muricy Ramalho deixou o Peixe, né? Eu lembro disso. Ele que assumiu o Santos naquela oportunidade. Então 2 acessos, 14 e 21 pelo Avaí. E campeão da Taça São Paulo em 2013. Então, agora parece que as pessoas falando do Claudinei Oliveira, parece que será que lá em Florianópolis ele tem moral ou não? Hã? Agora, meu companheiro, e outra, hein? Participou de todas as brigas para não cair que ele participou, em 80% ele foi bem sucedido, na última, na penúltima rodada. E também não dirigiu o time. Ele sempre é chamado assim como uma espécie de ferreirão. Daqui a pouco ele vai ser o ferreirão da Baixada Santista. Tá caindo a casa, traz o Claudinei Oliveira que ele salva. Em 80%, das oportunidades que ele foi chamado a funcionar como bombeiro. E aqui no Guarani ele veio de treinador ou de bombeiro?
Veio apagar labaredas. Fechando, Tigrão. Fechando para dizer que eu vejo as pessoas falando do Claudinei, parece que estão falando de um treinador que chegou agora com todo o respeito, né, do Afeganistão, na 4ª divisão do Afeganistão, e que nunca trabalhou no Brasil e que está aí fazendo teste. O cara é profissional da área, tem um currículo. Agora, ele disputou 6 jogos, o time não jogou bem, aí você manda embora e o outro chega dia 20 de abril e se apresenta para o time na concentração, você está vinculando a presença dele ao referêndum do novo executivo de futebol. Para tá certo, isso. Tigrão, beleza. O executivo de futebol tem que chegar e dizer o seguinte: quero conversar com o meu treinador. Não tem essa de eu que vou ver. Pera, então dá a chave do clube, da piscina, de tudo para ele. Tá errado. Ninguém do Guarani confirma isso. Mas se for verdade, tá começando tudo errado. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. É isso mesmo, gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intervalo, voltamos já, 18h25. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Semana do Consumidor é na Loja do Mecânico. Confira ofertas sensacionais. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Lite, R$ 499,90. Ofertas válidas até 16 de março. E mais, nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma Rampage 0 km. Fone e WhatsApp 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Visite a loja TC10 no Shopping Parque das Bandeiras ou acesse novotc10.com.br. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior.
interior. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes nesta sexta-feira. Eu começo destacando a Liga dos Campeões da Europa, porque hoje pela manhã a UEFA sorteou os confrontos das quartas de final. Teremos Atlético de Madrid diante do Borussia Dortmund, PSG e Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid diante do Manchester City. Lembrando que já vale também o chaveamento até a final, que está marcada para Londres. O vencedor de Arsenal e Bayern pega o vencedor de Real e City, e o vencedor de PSG e Barcelona pega o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Destacando agora a Copa do Brasil, porque ontem no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, o Corinthians venceu o São Bernardo pelo placar de 2-0 e garantiu vaga na terceira fase da competição. Assim como o Criciúma, que empatou no tempo normal diante do Brasiliense por 1-1, mas se classificou nos pênaltis 3-1. Quem também está classificado é o Águia de Marabá, que venceu o Capital de Tocantins por 3-0. Botafogo de Ribeirão também está classificado, venceu o Anápolis pelo placar de 2-1. O Amazonas, que vai disputar a Série B, venceu o Maringá fora de casa e também garantiu vaga, assim como o Fortaleza, que no tempo normal empatou por 0-0 diante do Retrô e nos pênaltis venceu pelo placar de 3-2. A CBF irá divulgar nos próximos dias a data do sorteio dos confrontos da terceira fase da competição, no qual os grandes times que vão disputar a Libertadores entrarão. E para fechar, Campeonato Paulista, quartas de final, jogo único. Amanhã, 18 horas, com transmissão pela Rádio Bandeirantes na Arena Barueri, tem Palmeiras e Ponte Preta. No domingo, às 4 da tarde, em Bragança Paulista, Bragantino e Inter de Limeira. Às 18 horas, no Morumbi, São Paulo e Novo Horizontino. E às 20 horas e 15 minutos, na Vila Belmiro, tem Santos e Portuguesa. Jogo único, quartas de final. Quem passar, avança à semifinal do Paulistão 2024. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Família Diane. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087. @Família Diane. Família Diane. Da nossa família para a sua família. Inspirando bons momentos sempre. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo dos pratos no dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. Para saber mais, acesse o site aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein, Tigrão? É o chimichurri do Tigrão. E é da família Sato, Sato Pai, Sato Filho.
Família Sato que comanda Aroma das Ervas. Ouvinte no ar, 18h32. Olá, boa tarde, Batista. Ô, Valdemir Gomes, tudo bem? Abaixo, hein? Tô ouvindo nada. Ô, Batista, você Fala. falou que o Lucas e o Juliano não teve tempo de trabalhar aqui. Você viu a primeira janela que ele teve para contratar quem ele trouxe? Você viu? Você viu o que deu? Ele já veio com mau desempenho do Curitiba. O Juliano, ele veio com uma narrativa de futebol de permanência. Olha os jogadores que ele trouxe para o Guarani. Aí eu pergunto, o clube é obrigado a ficar com um diretor de futebol que não sabe, que não tem nem consciência do mercado de futebol? Foi uma sorte ele fazer o trabalho que ele fez no Criciúma, ok? Então, deixa como tá mesmo, entendeu? O CA não entende de futebol, vamos ver o que vai rolar na Série B. Edson Guilherme de Hortolândia. Tiveram tempo sim, claro que tiveram tempo, Batista. Abraço, muito obrigado. O que eu disse é que os trabalhos foram interrompidos. Do Pastana, do Drubsky e também do Juliano. Então isso acaba provocando, né, uma certa desconfiança do próximo que virá. Ele fica pensando naqueles que tiveram os trabalhos interrompidos. Foi isso que eu disse, né? Nenhum clube é obrigado a ficar com nenhum profissional. Aliás, nenhuma empresa é obrigada a ficar com um profissional que não está rendendo. Isso só acontece nas estatais, aí no governo, né? Federal, estadual, municipal, que tem a tal da estabilidade de emprego. Então, independentemente do que o cara está rendendo ou não, ele fez um concurso público, passou e não tem como mandar o cara embora, não tem como dispensar, né? Agora, no mundo corporativo, no mundo do futebol, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Apenas e tão somente eu coloquei que o trabalho foi interrompido nos 3 em sequência. E aí provoca essa desconfiança para o próximo que o Guarani está tentando contratar. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, Tigrão, Greg. Olha, eu vim acompanhando vocês desde segunda-feira. Eu queria saber, uma coisa que eu não entendi, por que só a Ponte ficou sem torcedor no estádio? E a Ponte não tentou reverter isso? Por que eu não entendi? Queria entender isso daí. Dá pra vocês explicar pra mim? Porque eu não entendo. Por que só a Ponte ficou sem torcedor nos estádios? Isso aí, o que é? Eles têm o quê? Vergonha do torcedor da Ponte? Medo do torcedor da Ponte? O que é isso? Quer que eu explique, Batista? No meu tempo, a gente torcedor contra torcedor junto com o torcedor. Tá? Que é Clóvis Medeiros em Indaiatuba. Um abraço, fica com Deus a todos aí. Abraço. Explica então, Tigrão, em 1 minuto, por favor. Homem, até menos que isso. É que é o seguinte, tem 6 times que não podem ter torcedor quando é na casa do adversário. Quais são os 6 times? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta e Guarani. Explico. Quando tiver Corinthians e São Paulo, não tem torcedor do São Paulo. Corinthians e Palmeiras, não tem torcedor do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, não tem torcedor do Corinthians e assim por diante. Então, toda vez que a Ponte e o Guarani se encontrarem entre si ou contra esses 4 times e for na casa deles, a torcida não pode entrar. Então, quando a gente fala que só a Ponte não vai ter, é porque houve uma coincidência de tabela. A Ponte é a única do interior que está encontrando com um dos 4 times que tem essa restrição, no caso o Palmeiras. A hora que cruzar agora aí para frente aí São Paulo e Palmeiras, Santos e Palmeiras, vai acontecer a mesma coisa. Então, circunstancialmente, na primeira rodada, só a Ponte. Mas é porque ela está embutida naqueles 6 que não podem ter torcida na casa do adversário, porque nesses jogos é sempre torcida única. Ponte contra Guarani, Guarani contra Ponte, ou Ponte e Guarani contra qualquer um dos 4 que eu citei aqui. E sempre, nunca é demais deixar de lembrar, né, que é uma determinação do Ministério Público.
Então não se trata da Federação Paulista de Futebol. Não é a federação que vetou. A federação está vetando a torcida da Ponte. Não é verdade. Não espalhe fake news. Quem vetou dentro desse critério aí estabelecido, que disse o Tigrão, foi o Ministério Público. Você é do tipo que adora colocar a mão na massa, um fazedor e verdadeiro fã de máquinas e ferramentas? Então a loja do mecânico é o lugar ideal para você, com uma variedade de produtos de alta qualidade, diversidade e os melhores itens do mercado. Na loja do mecânico você encontra tudo o que precisa, com preços que cabem aí no seu bolso. Parafusadeira pneumática Forte G, R$ 999,90. Jogo de ferramentas profissional Lite, R$ 499,90. Ofertas válidas até dia 16 de março. É até amanhã, hein? Acaba amanhã. E tem mais. A cada R$ 250 em compras, você acumula números da sorte para concorrer a uma Rampage 0 km. Isso mesmo, uma Rampage 0 km pode ser sua. Visite a loja do mecânico e entre para o time de fazedores em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone WhatsApp 19, código de área, e o número 3370-2550. Acesse o site lojadomecânico.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes! Informações da Ponte Preta. 18h39, diz aí, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca já está em regime de concentração. Amanhã, 18 horas, pega o Palmeiras. Quartas de final do Campeonato Paulista. A partida vai acontecer na Arena Barueri. É jogo único, eliminatório. Em caso de empate, nós teremos a definição dos pênaltis para saber quem garante vaga para a fase semifinal do Campeonato Estadual. Ponte Preta chega a esta fase depois do segundo lugar no Grupo B na primeira fase do Campeonato Paulista. Desde 2020, a Ponte não se classificava para a fase seguinte do Campeonato Estadual. Técnico João Brigatti tem todos os jogadores que ele já tem considerado como titular à sua disposição, inclusive com a volta do Dodô. Dodô estava machucado, entrega ao departamento médico, está liberado. Pode reforçar a Ponte nesta partida, caso seja esta opção feita pelo João Brigatti. Quem fala sobre a expectativa do jogo, Batista, é o Gé, atacante, um dos principais artilheiros aí da Ponte Preta nas últimas competições. O Gé fala exatamente sobre esse jogo, projeta esta decisão da Ponte Preta contra o Palmeiras. É um jogo muito importante, né? Principalmente para todos aqui que estão aqui, que veio trabalhar no decorrer do campeonato. Acho que esse momento aí nós sonhou em estar participando de uma partida dessa. Acho que o mais importante é que o grupo está fechado, que o grupo está unido e todos trabalhando sério para poder fazer uma bela partida. Não se pode negar, Batista, que para muitos foi uma surpresa esta classificação da Ponte Preta à segunda fase do Campeonato Paulista. O time entrou até que desacreditado na competição. Muitos acreditavam que o time iria brigar contra o rebaixamento. Na verdade, nem passou perto desta briga, garantiu a classificação e agora está na segunda fase. E o Gé fala sobre isso, diz que o grupo trabalhou bastante para chegar nesta fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Desde o começo nós sempre trabalhou bem, né? Sempre trabalhando muito forte. Acho que esse grupo aqui merece muito, por trabalhar muito, por se dedicar muito, principalmente na pré-temporada. Nós sabemos que nós podíamos fazer bem melhor do que foi o ano que a Ponte teve a queda. Mas é isso aí, nós trabalhamos bem, nós colocamos a cabeça no lugar. Sabemos que podia manter e poder classificar.
Por determinação do Ministério Público, o torcedor pontepretano não vai poder acompanhar a partida na Arena Barueri. Aliás, os 8 times que disputam esta fase, apenas a Ponte está privada da presença do seu torcedor no estádio. O Gé mandou um recado para a torcida pontepretana, vamos ouvi-lo. Nós sabemos que com a torcida da Ponte Preta sempre nos favorece, né? Sempre deixa nós mais confiantes. Nós sabemos que todos os torcedores vão estar torcendo por nós, vai estar dando aquele apoio positivo. E agradecer, cara, agradecer a torcida que é maravilhosa, que sempre apoiou nós nos momentos difíceis e nos momentos bons. Esse vai ser o 4º confronto de mata-mata entre Ponte Preta e Palmeiras nesse século. O Palmeiras levou a melhor na final do Campeonato Paulista de 2008 e na semifinal de 2020. Já a Ponte levou a melhor na semifinal de 2017, eliminando o Palmeiras, chegando à decisão naquela ocasião. Quem sabe, mais uma vez, a Ponte possa fazer história no jogo de amanhã. A arbitragem vai ser do experiente Luiz Flávio de Oliveira. É a Ponte Preta Batista pronta para encarar o Verdão nesta decisão em Barueri. Decisão em Barueri, decisão é na Bandeirantes. A partir das 15h30, é isso, né? Edu Pinheiro já estará no comando. 15h30, o jogo é 18. Mas a partir das 15h30, o Edu Pinheiro já estará no comando falando a respeito desse jogo. Então você é o convidado especial para acompanhar o jogo pela Rádio Bandeirantes. FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu tenho um recado importante para você. Aliás, eu falei 15h30, mas é 16, né? Então, a partir das 16 horas, Edu Pinheiro estará no comando do Concentração. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas. Anote aí o endereço. É a Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Você indo pela Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, quando termina o cemitério, você entra à esquerda. Tomar cuidado ali, né? Porque você está do lado contrário, no sentido centro-bairro, no sentido Valinhos. Aí, quando terminar o cemitério do lado esquerdo, já é essa Avenida Mirassol. E o número é 214, é do lado direito da avenida, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, ou até para fazer o orçamento, o telefone que serve também como WhatsApp, 19 é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, horário especial para quem não tem tempo durante a semana, das 8 da manhã até o meio-dia. Qualquer dúvida, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. 18h47, Gleger Zorzin, comentário da Ponte Preta, diz aí, Gleger. Olha, Batista, eu estava dizendo agora há pouco aí nas pautas do programa, né, na abertura do programa aí do Fala Galera, que a Ponte pode se surpreender. Ela fez um campeonato muito bom, um campeonato paulista, né, de muita regularidade, conquistou a classificação, mesmo com a derrota na última rodada. Você vê como é que é importante
você começar bem, largar bem num campeonato, né? Você vê como que é importante você somar pontos fora de casa num campeonato curto, né, de apenas 12 rodadas, e a Ponte conquistou aí, mesmo com a derrota na última rodada, conquistou a classificação. Ela dependia, claro, do resultado de Corinthians e Água Santa, mas ela foi lá e conquistou a vaga, conquistou aí essa classificação importantíssima para a Ponte Preta nesse momento, né? Um momento delicado, um momento duro, difícil financeiramente falando, e a Ponte vai aí se ajustando, né? Vendendo alguns jogadores, algumas revelações, conquistando aí classificações importantes, interessantes, e por que não chegar lá e surpreender o Palmeiras? Por exemplo, vamos supor que a Ponte consiga segurar o resultado, leva a partida para os pênaltis, e lá Pedrão, que a gente sabe que recebeu a oportunidade e foi muito bem, né? O Pedrão, que é um dos destaques do time Ponte Pretano nesse Campeonato Paulista, vai lá e consiga defender os pênaltis e a Ponte conquiste a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Eu acho que tem que acreditar. O Gé estava falando aí agora há pouco, né? Que trabalharam muito, a Ponte trabalhou muito para chegar aí a essas quartas de final, e é isso mesmo. Trabalho, dedicação, empenho, concentração nos jogos, né, estratégia bem definida, e isso o João Brigatti tem feito muito bem, dirigindo o time da Ponte. Então eu estou muito confiante. Mesmo deixando todo o favoritismo para o lado do Palmeiras, e eu acho que isso é plausível, porque a gente sabe da força palmeirense, de um time que joga junto há muito tempo, que tem um dos melhores treinadores do Brasil, aliás, para mim, na minha opinião, o melhor, né? Ele é meio ranzinza, viu, Batista? Mas ele é muito bom treinador, o Abel Ferreira. Então, todo o favoritismo, toda a responsabilidade, né? Todo o glamour lá pro lado do Palmeiras. A Ponte vai lá, pezinho no chão. O João Brigatti tem muito disso, né? De armar o time de acordo com o que ele vai enfrentar, né? De sabe enfrentar esses times que têm o certo favoritismo, né? Nós já vimos isso no próprio Campeonato Paulista, onde a Ponte venceu o Corinthians, venceu o São Paulo. Isso é muito importante mesmo. Traz confiança, né? E no discurso ali da pré-eleição, no discurso ali durante a semana, nos treinamentos, o João tem que usar isso, tem que usar esses exemplos vividos agora mesmo, né, no Campeonato Paulista. Então eu tô confiante. Eu acho que a Ponte vai... a Ponte não conquistou o resultado, a Ponte não conseguiu a classificação, mas eu não tenho dúvida de que vai engrossar o caldo pro lado do Palmeiras. Porque ela tem uma estratégia, ela tem um esquema. Eu acredito nos 3 zagueiros, que volte os 3 zagueiros ali para dar uma sustentabilidade defensiva. Eu acredito, o João, ele provavelmente ele vai fazer isso, eu não tenho dúvida, né, com os 2 laterais, em alguns momentos uma linha de 5, trazendo ali os volantes na marcação, deixando o Elvis um pouco mais solto lá junto com o Gé, né, junto com o Iago. Eu acho que tem que ser feito isso. A Ponte tem que fazer isso. É bem agrupada, os blocos bem juntinho, né? Para não dar espaço para o time do Palmeiras. É isso que tem que fazer a Macaca para esse jogo, que é um jogo só. E quando é um jogo só, assim, não dá para dizer que facilita, né? Mas dá para dizer que o risco é maior da classificação. Porque ela pode, por exemplo, numa bola marota lá, numa escapada, numa bola parada, e lá faz 1-0. E aí, como é que fica pro lado do Palmeiras? Então, é isso que o João tem que dizer. O João tem que falar isso na pré-eleição. Eu tenho ouvido muito o discurso do João Brigatti e acho que é muito importante isso. Um cara que já viveu, que já jogou, sabe o caminho, sabe quando você vai enfrentar um time que é favorito, um time que tecnicamente é mais forte. O João sabe como é que funciona, né? Apesar de ser um bom treinador, de estar vivendo um bom momento, já foi jogador também. Já viveu isso inúmeras vezes como atleta, já viveu isso inúmeras vezes. Você lembra aquela classificação que a Ponte... foi dada como rebaixada e de repente o João Brigatti no comando. Foi lá, conseguiu arrumar o time, conseguiu a classificação e o que aconteceu? Foi na Vila Belmiro e venceu o Santos. Passou para a semifinal. Então é isso. Tem que ter esse pensamento para que a Ponte possa conquistar a classificação. Eu estou muito confiante. Eu acho que o futebol apresentado e tudo que foi feito durante a competição dá sim para surpreender. E repito, hein, não vou tirar o favoritismo do Palmeiras, não vou tirar a força palmeirense, né? Na parte técnica, o time é mais forte, mas dá para surpreender sim. Futebol, né? Eu não sei se você já ouviu esse ditado, Batista. Você já ouviu o ditado de que futebol é uma caixinha de surpresa? Eu acho que você deve ter ouvido por aí, né? Mas eu estou em cima disso e estou acreditando, em cima disso tudo que eu falei, né? Em cima disso tudo que eu falei. É a confiança, é a autoestima,
é uma classificação importante e vai enfrentar o melhor time do Brasil, na minha opinião. Um dos maiores times do Brasil hoje na atualidade. Tem aí algumas negociações, né? A Ponte perdeu aí o zagueiro Natan para o Grêmio, 17 anos. Acho que tem que seguir a vida dele, né? Tem que seguir a vida dele, foi bem na Copinha, e aí precisa, claro, a Ponte precisa fazer alguns ajustes, a Ponte precisa se arrumar financeiramente. O Marco Herbelin estava dando entrevista para nós, e eu vi na voz dele, né? Do jeito dele falar, a dificuldade que é. Então tem que parabenizar o time da Ponte, não só pela classificação, mas sim pela administração que vem aí conseguindo controlar toda essa dificuldade financeira, viu, Batista? Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. É a sua chance única para sair de Volks 0 km, com preços exclusivos. T-Cross com bônus de até 22 mil. Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. Polo Highline com bônus de até 9 mil. Virtus Highline com bônus de até 10 mil. Os dois com taxa zero. Também tem o Taos Highline com bônus de 18 mil. Ou taxa zero e entrada em 24 vezes. São diversos modelos com preços incríveis. Não perca a chance de conquistar o seu Volks 0 km ainda hoje, com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima de você para um test drive ou então acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Bandeirantes! Grande abraço para o doutor Carlos Tellini. Mandou aqui a foto. Ele está ouvindo no carro. Como o carro dele não pega a faixa estendida, ele comprou um mecanismo que faz a conversão. Então é um radinho, é um aparelhinho onde ele coloca o 85,7 e passa para os alto-falantes do carro. Bluetooth. Passa, não sei se é Bluetooth ou é por fio. Não deve ser. Ele mandou uma foto aqui, ó. Deixa eu ver. Tô vendo que tem um fiozinho, né? Fiozinho para fone de ouvido. Pode ser para o fone de ouvido. Isso mas... é um aparelho onde ele puxa a faixa estendida de rádio e o aparelho tem o Bluetooth e ele acaba conectando isso ao sistema de som do carro. Tigrão, eu quero ouvi-lo também sobre o jogo da Ponte contra a equipe do Palmeiras, mas antes um rápido intervalo. E tá depois do intervalo, o Tigrão vai falar. Agora, 18h55. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550.
Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Mês do consumidor, para você economizar na sua obra ou reforma, é na Telha Norte. Aproveite as ofertas de cabos do Grupo Perlex. Confira: cabo flexível 1,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, R$ 99,90. Cabo flexível 2,5 mm, diversas cores, rolo de 100 metros, R$ 149,90. Essas ofertas e outras do Grupo Perlex valem até 22 de março. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Mês do consumidor é na Telha Norte. Vem! Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Só no dia 16 de março você garante as melhores ofertas. T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. E mais, nossas lojas funcionarão em horário estendido até às 20 horas. Você não vai perder, né? Venha para a Germânica Volkswagen mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians sobre o São Bernardo em jogo realizado nesta quinta-feira, 2-0, estádio 1º de maio. Com a vitória, o Corinthians garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Atuou com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Hugo, Ranielli, Breno Piton, depois Guilherme Biro e Rodrigo Garro, Wesley, depois Matheus França, Yuri Alberto, depois Kaká e Pedro Raul, depois Romero, a equipe do português Antônio Oliveira. Já o São Bernardo de Márcio Zanardi com Alex Alves no gol, Helder, Alan Santos, depois Kaique e Rafael Foster, Vitor Ricardo, Wesley Dias, depois Raniel, Lucas Lima, depois Rodrigo Souza e Arthur Henrique, depois Davi Gabriel, Lucas Tocantins, Silvinho e Matheus Regis, depois Luiz Felipe. Os gols do jogo: Yuri Alberto cobrando pênalti logo aos 6 minutos e Pedro Raul aos 26, também da primeira etapa, definiram a vitória do Corinthians. Os 2 gols, portanto, que definiram a vitória do Corinthians. A arbitragem de Braulio da Silva Machado, bastante questionado, mostrou cartão vermelho para Rodrigo Garro e para o Antônio Oliveira, treinador do Corinthians. Helder Maciel, zagueiro do São Bernardo, também no segundo tempo foi expulso. Deu Corinthians, timão na terceira fase da Copa do Brasil. Corinthians 2, São Bernardo 0. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes.
19-2, vamos lá, Tigrão. Pedro Rocha. 3 zagueiros, Luiz Raquim Castro, Enilson Júnior. 2 laterais, Igor Inocêncio pela direita e Gabriel Risso pela esquerda. 2 volantes, Emerson Santos e Ramon Carvalho. 1 meia, Elvis, e 2 atacantes, Gé e Iago Dias. Esse é o time da Macaca. E aí, o Tigrão, para pegar o Palmeiras. Alô, Tigrão. Batista, não foge disso, eu acho. Claro que existiu uma dúvida com relação à condição física do Nilson Júnior, mas é uma grande notícia. Segundo esse esboço que você deu aí, ainda é extraoficial, mas é uma grande notícia, né? Esse é o melhor trio de zaga que a Ponte utilizou no campeonato. Luiz Aquim, com o próprio Nilson Júnior e com o Castro. E você se lembra que hoje na TV, no nossos Donos da Bola, segunda a sexta, né? Da meio-dia a 1 na tela da Band, um grande sucesso de audiência. E há 22 anos no ar, é isso, né? 22 anos. Indo para 22 anos no ar agora em 1º de julho. Você se lembra que eu falei exatamente esse time aí, e também não redescobri a pólvora não, porque a gente só dependia de confirmação do departamento médico com relação ao Nilson Júnior. Mas que eu tinha uma dúvida na cabeça na lateral direita, porque lá em Santo André jogou o Luiz Felipe e fez uma espécie de formação de quadrado de meio campo. O João Brigatti fez esse quadrado com o Igor Inocêncio, com o Elvis, né, com mais liberdade os dois para sair, e com o Ramon Carvalho e o Emerson Santos, mais na marcação. Não funcionou, mas em compensação contra a Portuguesa, aquele dia no Canindé funcionou, a Ponte ganhou de 2-0, e aí eu disse, olha, para mim, se quiser um time que não vá só para se defender, ele vai com o Luiz Felipe, que é mais marcador do que apoiador. Se ele quiser de vez em quando se arriscar a dar algumas pontadas, algumas espetadas no Palmeiras, aí ele vai com o Igor Inocêncio. Então, tá aí o João cheio de más intenções. Uma hora ele vai apoiar com o Igor Inocêncio, numa outra ele libera a ida do Gabriel Risso, né? E faz os dois atacantes que já tiveram grandes momentos no campeonato, tanto o Iago Dias quanto também e principalmente o Gé, que não está numa boa fase nas últimas partidas, mas como ele bem disse na entrevista, é um jogo importante de visibilidade, jogo que todo mundo quer jogar e todo mundo vai querer vender o seu peixinho da melhor maneira possível. E aí com 3 no meio, porque tem 3 zagueiros, não dá para fazer quadrado, senão você tem que jogar com 12. Se você tem 3 zagueiros, ou você faz o 5-4-1, não é o caso, porque a Ponte tem 2 atacantes, ou você faz do jeito que ele está fazendo, né? O 3-5-2, considerando que os 2 beiradas formam ali uma figura de 5 bicos no meio campo. Então, Ramon Carvalho, a presença do Emerson Santos, o Elvis, pela direita, fazendo ali a figura do pentágono, o Igor Inocêncio, e do outro lado o Gabriel Risso. 5, né? Mas esse 3-5-2, ele em muitas vezes vira 5-3-2. Quando os laterais plantarem, é linha de 5 de marcação. E é isso que vai acontecer na maioria do tempo. 5-3-2. A Ponte com uma linha de 5, 3 zagueiros, um centralizado, um mais do lado direito, um mais do lado esquerdo, os 2 laterais ajudando a fechar. É aquilo que você gosta de dizer aí, malha de marcação. Essa é uma malha fina, é aquela peneirinha que só passa farinha de trigo, né? Aliás, a de trigo nem passa, só passa açúcar refinado. O açúcar cristal para em cima dela, só açúcar refinado. O açúcar refinado aí é a bola do Palmeiras, só se o Palmeiras vier com um esquema açúcar refinado para passar pela malha da Ponte, pela gramatura de peneira da Ponte, de peneira. Enquanto que, lógico,
Nos momentos em que a Ponte for se atrever um pouquinho, aí essa figura muda. Ao invés da linha de 5, fica a linha de 3, monta-se uma linha de 5 no meio, com liberdade para passagem de 2 laterais, sempre um de cada vez, nunca os 2 juntos, com a chegada do Elvis se posicionando entre os 2 volantes e os 2 atacantes. É mais ou menos o esquema, a visão que eu tenho da distribuição tática do jogo, contra um Palmeiras fortíssimo, com todo mundo à disposição, um Palmeiras que é o elenco mais caro do Brasil, o elenco mais caro das Américas, ou pelo menos da zona da Libertadores de América, e que vai, claro, com tudo para cima da Ponte, não vai esperar, não. Vamos com calma, vamos tocar, na hora certa o gol sai naturalmente, não. Não é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver o Palmeiras indo para dentro da Ponte desde o apito inicial do Luiz Flávio de Oliveira, que vai apitar a partida. É o que eu vejo, Palmeiras super favorito, mas até 18 horas de amanhã. Quando tiver o primeiro pio no apito do Luiz Flávio de Oliveira, tudo pode mudar em 5 minutos. Aliás, como mudou nos primeiros 5 minutos da Arena Corintiana lá em Itaquera, da Neoquímica Arena, em 5 minutos. O favoritismo do Corinthians virou pó, a Ponte fez um gol, se fechou uma barbaridade, realmente um ferrolho, e ganhou o jogo. O Corinthians é inferior ao Palmeiras, mas é tão grande em termos de torcida, a tradição é maior que o Palmeiras em termos de torcida. E tradição e história, não vamos aqui ficar fazendo comparações para não criar confusão, mas nós estamos falando do maior campeão brasileiro de todos os tempos, que é o Palmeiras, de um tricampeão de Libertadores de América, e estamos falando de um campeão mundial também, que é o Corinthians. Então é o seguinte, no momento o Palmeiras é melhor, mas o Corinthians na casa dele é muito grande e muito forte, e a Ponte lá fez isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu espero uma Ponte tão organizada, tão ligada e tão concentrada como vi contra o Corinthians. Aí a chance dela de 10% de sair classificada sobe para 12%. Batista. Boa tarde, Batista. Me permita fazer uma observação. Endereço da loja do mecânico. Linda loja, por sinal. Não é Jardim Guanabara. Vi aqui no Google, realmente diz Jardim Guanabara, mas está errado. É Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Vila Nova. Eu nasci ali bem perto, vivi por lá até os meus 35 anos. Hoje moro em Indaiatuba. Abraço, Eloir Pianca. Abraço para você, Eloir Pianca. Eu tenho a impressão, de que como o Google identifica como Jardim Guanabara, a propaganda também tem que ser Jardim Guanabara. Para que dessa maneira, se alguém procurar no Google, vai achar Jardim Guanabara. Mas muito obrigado aí pelo elogio para a loja do mecânico, que é parceiro comercial nosso aqui da Rádio Bandeirantes. 19h10, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br.
Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Vem aí a operação de vendas Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. Só no dia 16 de março você garante as melhores ofertas. T-Cross com bônus de até 22 mil e Nivus com bônus de até 12 mil. Os dois com taxa zero e saldo em 24 vezes. E mais, nossas lojas funcionarão em horário estendido até às 20 horas. Você não vai perder, né? Venha para a Germânica Volkswagen mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O melhor do futebol no FM 85,7 da Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista 2024, com transmissão da equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Palmeiras em busca da classificação para a semifinal da competição. Palmeiras e Ponte Preta, às 18 horas na Arena Barueri, jogo das quartas de final do Paulistão. A melhor cobertura em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19 horas e 15 minutos, assuntos, pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas. Pauta 1. Polícia diz que ataque a ônibus do Fortaleza foi premeditado e presos eram reincidentes em crimes. Polícia Civil de Pernambuco confirmou 3 prisões temporárias de pessoas suspeitas de fabricação de bombas arremessadas ao ônibus do Fortaleza. A promessa é de mais prisões. Pauta 2. Pacaembu instala gramado sintético de 6,5 milhões de reais e prevê jogos em junho. Campo terá composto diferente daquele que gerou interdição do estádio do Palmeiras, o Allianz. Eventos começam em abril. Já está programado um show do Roberto Carlos para 3 mil pessoas. Também será instalada uma pista de atletismo com 6 raias no estádio. Pauta 3. Ex-volante do Liverpool admite que foi um grande erro ter ido para a Arábia Saudita. Jordan Henderson, hoje no Ajax, reconhece que não se adaptou ao futebol saudita. Abre aspas. Durante esses 5 meses na Arábia Saudita, eu aprendi muito sobre mim. Quais são minhas motivações, por que jogo futebol. Agora sei que levo futebol no sangue.
A concorrência na Arábia Saudita está se desenvolvendo e será maior, mas não me convém neste momento. Cometi um erro indo para lá. Fecha aspas, disse o Rendensor. E aí, Tigrão, qual é o assunto que você escolhe para colocar hoje a sua opinião? Olha, são 3 grandes assuntos, eu não quero ficar repercutindo mais esse horror, esse filme de medo que aconteceu lá em Recife, né? Não vou repercutir isso daí não, mas claro que foi premeditado, pô. Claro. Ninguém tem bomba caseira, tá num ponto cego de uma avenida e etc, etc. Todo mundo bem posicionado e acontecendo o que aconteceu. Não é meia dúzia de cara que tá saindo do bar, fala lá, é o ônibus do Fortaleza, vamos tacar a pedra. Não, foi premeditado e planejado. As tentativas de homicídio foram todas planejadas e quando é planejado é porque é premeditado, ou seja, houve um planejamento, houve uma forma de se arquitetar a ação. E eu quero expressar aqui toda a minha alegria dessa possibilidade, ou já dessa informação concreta, de jogos oficiais num Pacaembu totalmente remodelado, passando por um retrofit espetacular, com pista de atletismo, etc, etc. Confesso a você, meu amigo ouvinte da Bandeirantes, que se eu pegar as 10 maiores jornadas de transmissão externa da minha vida, pelo menos 4 foram no Pacaembu. Um estádio aconchegante, uma visão panorâmica do gramado das cabines de rádio, como poucas vezes eu vi no Brasil e no mundo, apesar de eu não conhecer muita coisa fora do Brasil, mas conheço razoavelmente, e não vi nada parecido em nenhum estádio brasileiro, mesmo nas moderníssimas arenas da atualidade. Você vai na arena do Corinthians, por exemplo, o jogador fica do tamanho de um jogador de pebolim, tem que quase que usar binóculo, né, ou luneta. E na maioria assim, no Morumbi também é assim, agora baixaram um pouco as cabines, tem lá um compartimento de cabine, mas aí fica muito baixo. Você sente até o cheiro do sovaco dos caras. E no Pacaembu é a medida certa. Ângulo de visão, altura, iluminação. Imagino agora com esse retrofit. Então eu adoro o Pacaembu. O Pacaembu é um patrimônio do estado de São Paulo, e é um patrimônio do Brasil, e é um patrimônio do futebol mundial. No Pacaembu, Pelé fez miséria, talvez mais do que na própria Vila Belmiro. E nós vimos clássicos, decisões de campeonato, jogos de Copa do Mundo, de Copa Roca, pegas extraordinários entre Brasil e Argentina, que disputavam a Copa Roca, era só esses 2 países, ou eram esses 2 países, uma disputa particular entre Argentina e Brasil, chamada de Copa Roca, na década de 60. Então o Pacaembu é lendário, e eu fico muito feliz. E acho que o Santos, na reforma agora, no grande retrofit também da Vila Belmiro, é dos grandes aquele que mais vai se beneficiar desta maravilha, desta 9ª maravilha do mundo, que é o estádio Paulo Machado de Carvalho reformado. Grande notícia, estou muito feliz com isso, eu acho que ganha o futebol paulista e ganha o futebol brasileiro e, sobretudo, ganha o público desportivo, ganha o torcedor de futebol do Brasil. E você, Gleger, qual o assunto que você escolheu para o programa de hoje? Batista, eu queria falar sobre o Pacaembu, né, que instalou aí o gramado sintético e pagou caro, hein? 6,5 milhões. O gramado deve ser diferenciado. Tomara, viu? Tomara, o Pacaembu merece, né? Um palco do futebol brasileiro, do futebol paulista. Eu tive o prazer e o privilégio de jogar inúmeras partidas no Pacaembu e a gente tem essa expectativa, né, de como vai ficar o Pacaembu na sua reestreia. Eu estou muito esperançoso porque, sem dúvida nenhuma, no centro de São Paulo, né, e assim, as mudanças que a gente vê aí, por exemplo, vai ter uma pista, né, de atletismo com 6 raias, olha que legal, né, o evento com a abertura de um show de Roberto Carlos, sensacional, viu, Batistão? Eu estou muito esperançoso. Eu gosto demais do Pacaembu e a expectativa é de que ele retorne ao cenário dos campos do futebol brasileiro o mais rápido possível. Ouvinte no ar, 1922, mensagem de áudio. Boa noite, Tigrão, boa noite, CH, boa noite, Gleger. Quem tá falando é Carlinhos Japonês. Tigrão, você me perdoa, mas eu acho que você tá equivocado em relação ao Claudinei Oliveira.
Pô, o cara ficou uma semana em Gararema para poder, quando teve a oportunidade de uma semana, tá vendo os jogadores, o cara volta com mais 2 jogos, jogando com Pablo Tomás e Gabriel Santos, o Tigrão, botando Reinaldo e João Vitor na reserva. O nego não conhece o elenco, o cara não conhece o jogador, o cara não é estrategista. Pô, o nego propriamente ganhou de um sub-20 do Red Bull. Pô, o nego não serve, o Claudinei Oliveira não serve, o Tigrão, por favor, tá bom? Me desculpa, tá bom? Ok. Ok, Carlinhos. Não dá tempo, Tigrão. Um abraço pra você, mas fico com a minha opinião. Você tá completamente equivocado e por causa de atitudes assim é que o Guarani tá onde tá. No Guarani ninguém presta. Vamos tentar ressuscitar Carlos Alberto Silva e vocês vão tacar pedra no homem. Abimael Costa, do Recanto do Sol. CB, tive a honra de estar com o ilustre Edu Pinheiro na tarde de hoje. Ele é sensacional. Atencioso, me tratou muito bem, como se conhecêssemos há anos. Ainda mais, fã dele e todos da Band. Abraço a Abimael e todos aí do Recanto do Sol. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batistão, boa tarde, Tigrão. Aqui quem fala é o Alan Cangiani. Tigrão, você que é entendido das leis, uma pergunta para você. Não seria inconstitucional o Ministério Público proibir a torcida de qualquer time jogar contra outra? Não seria talvez um ferimento ao direito de ir e vir, ou até mesmo um ferimento ao Estatuto do Torcedor? Uma pergunta que eu tenho. Um abraço. Boa noite. Bom final de semana pra gente. Vai, macaquinho. Vambora. É uma grande discussão jurídica, mas os clubes, com medo de retaliação, não metem, até porque a FIFA proíbe, né, que os clubes recorram à justiça comum, esse que é o problema. Então todo mundo com medo de punição e retaliação. Mas numa peça processual, numa peça de direito, numa petição muito bem elaborada, essa medida cai, você tem toda a razão. Boa tarde, Batista. Na próxima entrevista com o Brigatti, pergunta por que a Ponte não segurou o Paulo Baia. Um abraço aqui em Águas da Prata, na escuta da Band, João Lima. Abraço para você, João Lima. Paulo Baia, 10 gols pela equipe do Goiás, né? Tá jogando, portanto, lá em Goiás, pela equipe do Goiás, marcou 10 gols. E aqui na Ponte não teve as devidas oportunidades. Ouvinte no ar. Batista, boa noite. Quem fala aqui é o José do Taquaral, Bugino. Ô Batista, esse assunto não tem nada a ver aí com o jogo de Palmeiras, Ponte Preta, nem Guarani, nada. Esse assunto seria para a Copa do Mundo que vem agora. Já que a FIFA quer que saia mais gols, o que você acha, Batista, de os laterais e escanteio poderia ser batido com as mãos e com os pés? Porque sai a bola fora do campo, ali no meio de campo, com a mão não tem como você jogar lá na área do time adversário. E com os pés viraria uma falta. O que você acha? Quero uma opinião de vocês aí. Eu nunca entendi o motivo por que o lateral é cobrado com a mão. Futebol é um esporte que se joga com os pés. O goleiro lá, mas o goleiro ele tem uma área de confinamento. Ele só pode pegar a bola com a mão dentro da área de confinamento. Então eu acho que a International Board, que é o órgão que cuida das regras, deveria sim alterar e oferecer como opção. Você pode cobrar o lateral com a mão ou com o pé. E aí, no futebol atual, quando tem lateral, ele deixa de ser futebol e vira handball. E agora na lata. Responde na lata. Diretor do Corinthians protesta contra a arbitragem. Abre aspas. Gostam de operar o Corinthians. Vergonhoso. Fecha aspas.
Rubão fica insatisfeito com a atuação de Braulio da Silva Machado em duelo contra o São Bernardo. Corinthians venceu esse jogo, placar de 2-0 e passou de fase na Copa do Brasil e abiscoitou 2,5 milhões de reais. Qual a sua opinião, Gleger, sobre essa leva de diretores insultando a arbitragem semana após semana? Ô Batista, a minha opinião é que os dirigentes do futebol brasileiro precisam pensar em se organizar, estruturar os seus times e parar de ficar se preocupando com a arbitragem. Claro que tem que ter uma cobrança, mas o primeiro ponto a ser discutido é a estruturação dos clubes. E você, Tigrão, qual a sua opinião sobre o tema? Minha opinião é que o Rubão não devia estar no estádio. Não sei se ele viu o jogo. Porque o pênalti que o juiz deu a favor do Corinthians e contra o São Bernardo no comecinho da partida não aconteceu. Se ele acha que um pênalti inexistente a favor do time dele é o time dele ser operado, então, Batista, eu vou parar por aqui. Tira o tubo. Eu continuo com você, Tigrão. Quem avança às semifinais do Paulistão? Santos pega a Portuguesa, Palmeiras a Ponte, ou pela ordem, a Ponte joga amanhã com o Palmeiras, né? E ainda Red Bull Bragantino que pega a Inter e o São Paulo que pega o Novo Horizontino. É tudo muito equilibrado, viu, Batista? Muito equilibrado, é difícil. Você quer palpite? Claro que o Palmeiras é favorito, o Red Bull Bragantino é favorito contra a Inter, o São Paulo é favorito contra o Novo Horizontino e o Santos é o favorito contra a Portuguesa. Mas não há garantia nenhuma de que esses quatro, Santos, São Paulo, o Palmeiras e o Bragantino, estarão nas semifinais. A lógica é essa, mas o futebol não tem lógica. E você, Gleger? Vamos lá, para mim os quatro que estarão nas semifinais do Campeonato Paulista: Santos, Ponte Preta, Red Bull e Novo Horizontino, Batistão. Eu sigo com você, Gleger. Quartas de final da Liga dos Campeões definidas com Real Madrid e Manchester City, os dois últimos campeões. Quem é que avança de fase, hein? Ah, Batista, jogo duro, hein? Jogo duríssimo, mas eu acredito que o Real Madrid passa para a próxima fase. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Quem avança é o Manchester Guardiola City. Valeu, Gleger, um abraço para você, até amanhã. Valeu, Batistão, até amanhã, né? Até amanhã, estaremos juntos na transmissão de Palmeiras e Ponte Preta. Valeu, Batista, é boa isso noite. Aí, a partir das 4 da tarde. Valeu, Tigrão, um abraço para você. Abraço, Batista, e até a próxima, se Deus quiser. Estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã, a partir das 4 da tarde, Edu Pinheiro, o incomparável, estará no ar com Concentração. Às 6 da tarde, a bola rola. Estaremos em Barueri para Palmeiras e Ponte Preta, quartas de final do Campeonato Paulista. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram para o ar. O meu agradecimento. Tchau! Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora,